Bom dia, irmãos. Graça e paz a todos. Queria que você abrisse sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 12, nós iniciarmos essa manhã, onde depois vou falar sobre a aliança abraâmica da graça. Aos irmãos que estão em casa, então agora, vão ver depois, bem-vindos também. Deus os abençoe ricamente através desse momento que nós vamos nos reunir, celebrar. Gênesis 12, o chamado de Abraão. Glória a Deus. Abraão está antes da lei, aproximadamente uns quase 1000 anos. Alguns datam com menos, 800 anos, 700 anos. Mas ele é um dos primeiros patriarcas. E a lei então vem, vamos dizer que seja certa essa data de 1000 anos, a lei vem 1000 anos depois. E é interessante que algumas coisas aconteceram entre esse período de 800 anos, de 1000 anos. A gente vê o povo de Israel como um exemplo, né, do relacionamento com Deus, e eles têm ali então esse período que eles vivem a aliança da graça em Abraão, porque Abraão não mereceu o que Deus fez na vida, na família dele, ele não mereceu. Então isso é favor imerecido, né? No primeiro milagre, por exemplo, de Moisés, que ele transforma água em sangue, aquilo gera morte e destruição. Aí você vai para Jesus, no primeiro milagre de Jesus, ele transforma água em vinho e gera celebração, alegria, vida. Você vê as coisas acontecendo nesse contraste entre a lei e a graça, né? Porque a lei de Deus é justa, o mandamento é bom, é perfeito, mas ele é o que o homem poderia ser, mostra o que o homem poderia ser. Todas as regras que se criam, inclusive em qualquer lugar, mostram o que o homem deve ser, deve fazer. Mas a graça, por exemplo, ela mostra quem Deus é. Você vê que é uma nova aliança, é um novo concerto. Nós vemos aqui, nessa nova aliança com o povo de Israel mesmo, era para eles primeiro, depois isso foi estendido a todas as nações, porque Deus falou que faria isso. Mas tem esses contrastes. No primeiro momento em que Moisés vai para o monte, quando ele encontra com a sarça, vem uma voz e diz: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é santo. Então, ali mostrava quem Moisés era, por mais que ele foi uma pessoa que escolheu pela fé, né, o deserto, escolheu um outro tipo de vida do que ser chamado filho da filha de Faraó. Mas Deus falou: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é santo. Lá na parábola de Jesus com o filho pródigo, depois de tudo que ele fez, ele volta e o pai fala assim: tragam sandálias novas para os pés dele, ele é digno de estar na minha presença. Por causa do filho, não, por causa da bondade do pai. Que essa bondade tem que ser estendida incondicionalmente, é assim que Jesus fez, não é verdade? Aí você contrasta quando teve o primeiro Pentecostes. Estão saindo ali do Egito, tem a morte do cordeiro, passa o sangue nos umbrais, e ali você vê que há uma ação de Deus resgatadora, salvadora. E houve morte dos primogênitos lá. Até os israelenses que não, talvez porventura não obedeceram, teve morte. Agora no primeiro Pentecoste, que é depois, segundo Pentecoste, depois da graça, você vê 3.000 vidas sendo salvas, quando Pedro prega. Então é sempre esse contraste, onde se o homem quiser e optar por depender do favor de Deus, assim como Davi, que foi elogiado pelo seguinte, falou: Senhor, a tua graça me basta, o teu favor imerecido me basta, né? A tua graça é melhor do que a vida. É melhor você admitir quem você é e se jogar nos braços desse Deus amoroso, do que a gente se propor a ser uma coisa que por nós não alcançamos. É por isso que Jesus é o nosso substituto. E aqui, Deus chamou Abraão, fez um pacto com ele. Então o Senhor disse a Abraão: saia da tua terra. Ó, estou gaguejando por quê? Saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E essa parte aqui vem alcançando a nós. E por meio de você, todos os povos da terra
serão abençoados. Partiu Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu da terra de Harã, levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que havia acumulado, e os seus servos comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Abraão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abraão e disse: à sua descendência darei esta terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor, que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas do leste, de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste, Ai a leste. Construiu um altar dedicado ao Senhor, invocou o nome do Senhor. Depois Abraão partiu e prosseguiu em direção ao Neguebe. Houve fome naquela terra e Abraão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Quando estava chegando ao Egito, disse a Sarai, sua mulher: bem sei que você é bonita. Quando os egípcios vierem, dirão: esta é a mulher dele, e me matarão, mas deixarão você viva. Diga que é minha irmã, para que me tratem bem por amor de você. Minha vida seja poupada por sua causa. Ele armou uma mentira aqui, nem por uma boa causa, né? Para que ele não morresse. Está vendo que ele não é perfeito? A gente fala, o Abraão, o pai da fé, o cara é tremendo. Então não. Ele era um homem comum, ele foi alcançado pelo favor. Quando Abraão chegou ao Egito, viram os egípcios que Sarai era uma mulher muito bonita. Vendo aos homens da corte de Faraó, elogiaram diante de Faraó, e ela foi levada ao seu palácio. Ele tratou bem Abraão por causa dela, e Abraão recebeu ovelhas, e ainda lucrou com isso: ovelhas, bois, jumentos e jumentas, servos e servas e camelos. Mas o Senhor puniu a Faraó e a sua corte com graves doenças por causa da Sarai, mulher de Abraão. Por isso o Faraó mandou chamar Abraão e disse: o que você fez comigo? Por que não me falou que ela era sua mulher? Porque disse que era sua irmã. Foi por isso que eu a tomei para ser mulher. Aí está a tua mulher, tome-a, leve e vá. A seguir o Faraó deu ordens para providenciar o necessário para Abraão, que Abraão partisse com sua mulher e com tudo o que possuía. Eu fiz questão de ler isso aqui, que tem um contraste, né, entre o chamado dele, que a gente sempre romantiza e coloca ele como cara tremendo, e o momento em que ele mostra a sua humanidade. Ele mostra quem ele é, porque ele estava com medo de morrer. Ele falou: ó, Sara, fala que é minha irmã, hein? E de fato ela era meia irmã dele. Ele era casado com uma meia irmã. E ele falou: olha, naquela época, né, não havia essas restrições. Ele não está debaixo da lei, não tem a lei ainda. Mas ele vai aprendendo ao caminhar com Deus, de acordo com a bondade de Deus que vai se estendendo a ele, a sua casa, principalmente depois do milagre do nascimento de Isaac. Aí ele então vai conhecendo Deus, e quem anda com Deus vai sendo transformado. Amém? De glória em glória. Mas depois nós vamos falar um pouquinho mais. Vamos ficar em pé para nós orarmos? Creu Abraão. Coloca isso na tua cabeça. Creu. As coisas da fé você não vê nada. Você está aqui num ambiente que é material, né? Tem música, tem microfone, agora tem live, né? Tem computador, tem tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui, né, nós fizemos. As coisas de Deus são invisíveis. E as coisas de Deus saem do invisível para o visível. É isso que Deus quer para você, que você creia. Creia. Creia que Ele pode trazer as coisas do invisível para o visível, cada vez mais. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos chama para fazermos parte de uma aliança da graça, de uma aliança, Senhor, de bondade, de misericórdia, de favor. E é através disso que nós seremos transformados, não através do chicote, através do rigor da lei, não através da condenação, do apontar de dedos, e nem de uma proposta de que nós podemos ser perfeitos por nós mesmos, Senhor. Para isso, o Senhor deu o Teu Filho para morrer por nós, e nele nós somos justos, nele nós somos perfeitos, nele nós somos agradáveis a Ti, não por nós, Senhor, até que sejamos transformados, para que nunca mais sejamos sujeitos ao pecado. Mas, Senhor, todo pecado que ainda cometemos e ainda vamos cometer, já está pago na cruz do Calvário. Esta é a verdade da Tua palavra, quando diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Jesus. Em Cristo Jesus, não há registro de pecado no céu, não há registro de pecado no livro da vida,
mas há o registro, Senhor, daqueles que creem que são justificados pela fé, como Abraão foi, e fez parte desse período onde foi muito abençoado, enriqueceu, teve gado, ovelhas, servos e servas, teve ouro, prata, e a tua palavra diz que ele foi muito rico, mas ele foi rico, Senhor, ainda mais pela tua presença na vida dele, e aqueles que andam com o Senhor, como paizinho querido, o Senhor tem o prazer de abençoar, sustentar, prosperar e fazer-nos instrumentos de bênção na vida de outros, como ele foi e como muitos têm sido, Senhor. Fica conosco nessa manhã, porque nós viemos aqui porque cremos, não porque vemos. Nós cremos que o Senhor existe, que o Senhor é galardoador daqueles que o buscam, que o Senhor nos deu o teu Espírito Santo, e a ti, Espírito Santo de Deus, eu peço agora que venha nos tomar numa atmosfera de graça, de aceitação, de recebimento, que nós nos sintamos bem na tua presença, porque fomos dignificados pelo sangue que está sobre nós. Abençoa cada vida aqui, e a tua presença nos alegre, nos envolva, transforme-nos sem que nós pensemos ou vejamos, mas que algo seja mudado em nós hoje, Senhor, um milagre que nos fará cada dia mais próximos do Senhor. Nos abençoe e receba, Pai, esse momento singelo de adoração, de louvor, de agradecimento, é em nome de Jesus que aqui estamos, amém? Vamos aplaudir o Senhor bem forte, vamos cantar com a Bruna. Bom dia, graça e paz, amém? Vocês estão com frio aí? Então vamos aquecer cantando para Jesus. Quero te convidar a cantar as canções mais uma vez. Cantar sobre Jesus, falar sobre Ele e deixar com que esse amor nos inunde e nos transforme. Amém? Vamos adorar e dizer: eu te amo, Senhor. Nós adoramos viver para Ti e estar em Ti. Adora o Senhor. Diga a Ele: amo o Senhor, meu Salvador. Anelo tê-lo, diga ao Senhor, bem junto a mim. Minha esperança é Sua palavra que jamais desamparou aquele que busca Sua face e quer. Declare ao Senhor: viver para Ti, pensar só em Ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar como o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor. O Senhor, meu Salvador, anelo tê-lo bem junto a mim. Minha esperança é Sua palavra que jamais desamparou aquele que busca Sua face e quer. Viver para Ti, pensar só em Ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar como o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor.
revestido de glória e poder. Amo o Senhor, amo o Senhor. Vamos dizer para Ele: viver para Ti, viver para Ti. Diga ao Senhor: pensar só em Ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar como o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor. Nós te amamos, Jesus. Tu és adorado nesta manhã. Obrigada, Jesus. Você pode aplaudir a Ele? Nós te amamos, amém. E nós podemos cantar porque nós vivenciamos esse amor a cada dia. Quando nós cantamos, nós rompemos as barreiras. É porque o Senhor tem cuidado de nós no tempo todo. Porque esse amor supera todos os nossos limites. E eu quero te convidar a cantar essa canção que diz que Ele é aquele que deixa as 99. Você vai falar: que 99, Bruna? É aquele que deixa algo por você. Nas situações mais difíceis, Ele é o único que vai ao teu encontro, vai ao meu encontro, para nos moldar, para nos cuidar. E eu quero te convidar nesta manhã a ser preenchido por esse amor, a deixar Jesus te preencher com Ele. Amém? Tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Deus, oh, oh, inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo,
me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Você pode cantar isso com fé, tudo Ele transforma. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Nós te adoramos, Jesus, e nós cremos. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Nós te adoramos e te agradecemos nessa manhã, Jesus. Obrigado pelo teu amor, Jesus. Você pode aplaudir a Ele, que nos encontra todos os dias. Obrigada. E nós vamos continuar adorando esse Deus, que, como foi dito nessa canção, Ele deixa as 99 por nós. E o nosso único trabalho é descansar nele. Eu sempre falo a frase e vou complementar. Nós não precisamos fazer nada a não ser crer que tudo Ele faz por nós. Então o meu trabalho e o teu é descansar. Escute essa canção sendo Deus falando para ti. Descanse, não temas, confie. Amém? Cante ao Senhor. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Escute o Senhor cantando para você essa canção. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração.
trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Nós descansamos em teus braços, Senhor. Tu és lindo. Em ti nós encontramos o nosso consolo, o nosso refúgio. Não há melhor lugar a não ser nos teus braços. Nós te adoramos nessa manhã. Nós nos sentimos seguros em ti, Deus. Nós nos sentimos completos em tua presença. E nós queremos correr nessa manhã para os teus braços. Queremos correr nessa manhã pelos teus braços de amor. Os teus braços, Senhor, que nos protege, que nos consola, que conhece o nosso pensar, que ainda que saia uma palavra da nossa boca, o Senhor já conhece. E nós queremos te louvar nesta manhã. Nós estamos seguros em ti. Nós estamos protegidos nesse amor que supera o nosso entendimento. Nós te louvamos, Jesus. Seguro nós estamos em ti. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas. Em teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas. Em teus braços é o
braços é o meu descanso. Em teus 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 braços é o meu descanso. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas. Em teus braços é o meu descanso. 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 Nós confiamos em Ti, Deus. Nós confiamos, ó Deus, no Teu poder, no Teu amor. E nós podemos desfrutar disso a cada dia. Quando nós estamos e recaímos na Tua graça, nós somos abastecidos por esse amor que nós não entendemos, que nós não compreendemos, mas onde nós somos transformados de glória em glória. E o Senhor faz transbordar em nós esse amor, para que nós possamos exalar como rio de águas vivas desse amor que vem de Ti, dessa paz que vem de Ti, desse consolo que vem de Ti, do entendimento e da sabedoria que vem de Ti. Tudo vem de Ti, tudo está em Ti, nada é por nós, tudo é por Ti. Nós queremos, Senhor, ser usados por Ti, na Tua beleza, na Tua formosura. Nós queremos ser presenteados, Senhor, com os Teus dons. Nós queremos ser presenteados com a Tua presença fluindo em nós cada dia mais. Por isso que nós descansamos em Ti, porque quando estamos em Ti somos completos. Quando estamos em Ti somos agraciados, e em nós há, Senhor, somente gratidão. Há somente gratidão por tudo que o Senhor tem feito. Nós Te louvamos. Não há nada que podemos dizer e o que fazer. Tudo que nós podemos fazer é entregar o nosso coração a Ti. Na salvação estamos caminhando, vivendo para Ti, estando em Ti, conquistando, ó Deus, o nosso caminho, vivendo o nosso propósito em Ti.
nada faremos, só vamos descansar e desfrutar de tudo que o Senhor já conquistou por nós naquela cruz. Nós queremos desfrutar, nós queremos desfrutar desse amor a cada dia, Pai. Amém. Você pode aplaudir a Ele? Nós podemos desfrutar desse amor. Amém. E essa canção diz que desde o início Ele estava, e o Espírito dele não habita só aqui, habita aqui. E nós podemos desfrutar desse amor. Não precisa dizer e nem fazer nada, só desfrute desse amor. Amém? Estavas desde o princípio, eterno tu és, Senhor, aleluia. Criaste do nada a terra, me rendo a ti. Antes que eu pecasse, pagaste um preço na cruz. Meus erros pesaram em teus ombros, me rendo a ti. Que posso dizer? Se não entregar-te, ó Deus, o meu coração, na salvação caminho, teu Espírito vive em mim. Declaro as tuas promessas, me rendo a ti. Que posso dizer? Que posso fazer? Se não entregar-te, ó Deus, o meu coração, que posso dizer? Que posso fazer? Se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. O meu coração, Senhor, que posso dizer, que posso fazer? Estarei com mãos levantadas pra te louvar, pois tu deste isso a mim, meu ser. A ti, ó Senhor, se rende o que sou, é teu. Estarei com mãos levantadas pra te louvar, pois tu deste isso a mim, meu ser. A ti, ó Senhor, se rende o que sou, é teu.
Obrigada, Jesus. Que posso fazer? Nada, nada. Se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. Nada podemos dizer, Jesus. Nada, nada. Vamos cantar mais uma vez? Estarei com mãos levantadas para te louvar, pois tu destes tudo a mim, meu ser. A ti, ó Senhor, se rende o que sou, é teu. Você pode cantar isso em gratidão ao Senhor? Estarei com mãos levantadas para te louvar, pois tu destes tudo a mim, o meu ser. A ti, ó Senhor, se rende o que sou, é teu. Tudo é teu, Senhor. Obrigada por esse momento, Jesus. Nada podemos fazer a não ser abastecidos por esse amor. Estar na tua presença vale muito mais do que qualquer coisa. Nada se compara a ser abastecido por ti. Obrigada por esse momento, Senhor. Abastece a tua igreja com o teu amor. Abastece a tua igreja com a tua força, com a tua paz, com o teu entendimento, com esse amor, ó Deus, que supera todas as coisas. Obrigada. Estaremos sempre de mãos levantadas, de coração aberto, de alma sedente por ti. Obrigada, Jesus. Você pode aplaudir mais uma vez esse Deus bondoso, majestoso. Aleluia. Vamos se sentar. Vamos contribuir com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Deus, nós queremos agora consagrar, Pai, os nossos dízimos e as nossas ofertas a Ti. Senhor, nós queremos Te entregar, Pai, pensando sempre essa palavra que o Senhor nos dá de descanso. Nosso sustento é, meu Pai, o Senhor. Nós declaramos isso, nós confiamos, por isso nós descansamos, Deus. Nós, ó Pai, queremos apenas ser usados por Ti nessa terra. Nós queremos ser canal de bênção. Nós queremos, Deus, que o Senhor nos transforme e nos ajude a transformar esse mundo na medida do possível, nos alcançar as almas, ó Pai, lutar pelo Teu reino, por aquilo que é maior do que a nossa vida, Senhor. Nós Te adoramos, Deus. Nós consagramos a nossa vida a Ti agora, em nome de Jesus. O que sou é teu. Estarei com mãos levantadas pra Te louvar, pois tu destes tudo a mim, meu ser. A Ti, ó Senhor, se rende o que sou, é teu. Que posso dizer? Que posso fazer se não entregar-te, ó Deus, o meu coração? Glória a Deus. Como é bom. Como é bom esse clima de aceitação.
esse clima de graça, né? Não tem outra palavra melhor. Porque a gente começa a falar sobre isso, parece que é desgastada a palavra, mas tem que ser no sentido mais profundo disso, né? Que é não encontrar justiça própria em você, mérito, mas encontrar o mérito de Cristo em nós. Isso é muito bom. Pessoas que se sentem acolhidas, recebidas, elas também acolhem, também recebem. Pessoas que se sentem saradas, que se sentem felizes, elas também têm vontade de fazer as outras pessoas felizes. Esse ambiente de rigor que a gente foi criado, né, ele é necessário porque o homem é um lobo do próprio homem. Mas quando você encontra com Cristo, aí a virtude do Cordeiro de Deus, ela vem sobre nós e vai nos tornando, né, pacificados. Essa palavra é tão interessante. Você já pensou nessa palavra? Se você está se sentindo acusado, você também acusa porque você não aguenta as condenações. Você quer transferir para outros. Mas se sente acolhido, aceito, você vai ficando bem, vai ficando leve, tranquilo. E aqueles que são mais propensos às questões da lei, eles são bem rígidos, pesados, né? Parece que vivem triste a vida inteira, sempre preocupado com o que está errado, com o que pode melhorar um pouco mais. Mas aqueles que se colocam debaixo dessa proteção maravilhosa do sangue do Cordeiro, de verdade, da justiça dele, você vai ficando leve, vai ficando, né, bem-humorado, vai ficando tranquilo, é gostoso. O Henrique falou que a primeira vez que ele veio aqui, ele já sentiu assim, né, na igreja, um ambiente de aceitação, de acolhimento. Ele não se sentiu julgado. Porque num ambiente que a gente cultiva isso, até o teu olhar faz com que as pessoas se sintam, né, diminuídas muitas vezes. Às vezes está ali uma rodinha de irmãos no canto olhando, meio de lado para você, você não sabe se estão falando bem, se estão falando mal. A única forma que você tem de escapar daqui é falar assim, não vou dar bola para isso não, deixa para lá, né? Mas a gente tem vivido, tem conseguido viver essa graça na nossa vida. Eu falei para uma irmã minha esses dias, ela falou, olha, eu queria pregar para todo mundo que ia falar de Jesus agora dessa maneira para as pessoas, e eu não posso falar porque as pessoas não entendem o que eu estou falando, querem brigar comigo. Aí eu falei para ela, desfrute você primeiro da graça, fica tranquila, né? Fique em paz com você mesmo, fique em paz com a vida, fique em paz com Deus, se está em paz com Deus. Justificados, pois, pela fé, nós temos paz com Deus. E a única pessoa a quem nós devemos qualquer coisa é Deus. A única. Para ninguém mais. Ele que é santo, perfeito, justo, bom, nunca falha. Mas para mais ninguém nós devemos. Então, a gente sentindo essa paz que está declarada sobre nós, você vai ver que você vai ficar muito melhor. Romanos 4, eu queria ler esse texto com os irmãos. Romanos 4. Abra sua Bíblia, você que está em casa também. Daqui a pouco nós vamos ceiar, orar por todos. Vamos meditar nessa palavra. Romanos 4. Quero discorrer um pouquinho nessa manhã sobre o que eu anunciei já no começo do culto, a aliança abraâmica da graça. Você tem a aliança de Deus com Abraão, aí você tem a aliança da lei, e aí você tem Jesus estabelecendo no dia da ceia uma nova aliança, um novo testamento, um novo pacto estou fazendo com vocês. Você vê 3 momentos. O primeiro e o último são iguais, que é a aliança do favor imerecido. Na aliança da lei, né, que dura de 1200 até Jesus, aproximadamente, você vê ali, na história de Israel, uma batalha para que eles se tornassem justos por si mesmos e nunca conseguiram. Nunca conseguiram. Porque o homem, quando ele acha que ele está 100% bom, ainda falta alguma coisa, igual o jovem rico. Abraão foi justificado pela fé, é o título que está dado aqui na minha versão. Portanto, o que diremos do nosso antepassado Abraão? Olha, eu queria que você lesse com bastante cuidado esse texto.
Porque eu sei que o Espírito Santo vai ministrar para você algo que vai trazer, né, o destravar de determinadas coisas na tua vida. Vai destravar. Você vai sentir que vai abrir, porque você vai compreender como que Deus quer agir na tua vida. Como que Deus está agindo na tua vida. Portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele não tem do que se gloriar, mas ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Que diz a Escritura? Então ele está perguntando o que fala a Escritura. Diz assim: Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Essa palavra a gente conhece bastante, né? Cartão de crédito, crédito bancário, crédito em concessionárias, crédito na conveniência, crédito no mercado. Foi creditado a ele. Ele creu. Então, como é que ele fez? Ele pagou? Ele fez alguma coisa? O texto está dizendo, não, ele creu. E por isso ele é chamado pai da fé. Aí ele vai falar uma coisa interessante. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, há aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o santo. É assim que está escrito na sua Bíblia? Justifica o ímpio. Mas que Deus é esse que justifica o ímpio? Entende? Sua fé lhe é acreditada como justiça. Sua fé lhe é acreditada como justiça. Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem a quem Deus acredita a justiça independente das obras. Aí ele vai fazer a citação do que Davi disse. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Destina-se esta felicidade apenas aos circuncisos ou também aos incircuncisos? Já dissemos, no caso de Abraão, a fé lhe foi acreditada como justiça. Sobre quais circunstâncias? Antes ou depois de ter circuncidado? Não foi depois, mas antes. Assim ele recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não fora circuncidado. Portanto, ele é o pai de todos os que creem sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada também a eles. E é igualmente o pai dos circuncisos, que não somente são circuncisos, mas também andam nos passos da fé que teve nosso pai Abraão antes de passar pela circuncisão. Não foi mediante a lei que Abraão e sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem pela fé. Agora eu queria que você lesse esse versículo comigo aí, para os teus ouvidos escutarem a tua voz. Vamos lá? Não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Eu queria que você grifasse esse verso 13, se você puder, na sua Bíblia, no seu celular. Pois os que vivem pela lei são herdeiros, porque se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor e a promessa é inútil, porque a lei produz a ira, e onde não há lei, não há transgressão. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós. Como está escrito, eu constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em que creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações. Como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Sem enfraquecer na fé, reconheceu que seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé,
e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isso lhe foi creditado como justiça. As palavras lhe foi creditado não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus creditará a justiça, a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Isso é muito importante, ele ressuscitou para a nossa justificação, para nos fazer justos, para nos tornar justos. Amém? Vamos fazer mais uma oração? Senhor, nós sempre oramos quando vamos meditar na Tua Palavra, clamando para que as barreiras, para que os conceitos, os valores humanos, científicos, que sejam da produção da sabedoria humana, não impeçam, Senhor, nosso espírito de ser ministrado, porque a nossa alma se fecha para as coisas espirituais, mas o nosso espírito está pronto para receber. E nós não somos nossa alma, nós não somos nosso corpo, nós somos espíritos vivificados. E aí, Senhor, eu creio que o Senhor ministra, aí eu creio que o Senhor fala, aí eu creio que o Senhor derrama para nós entendimento, e essa é a minha oração, que nós tenhamos entendimento da Tua Palavra, nós tenhamos, Senhor, essa capacidade de trazê-la também para a nossa alma, nossas emoções, vontade, para, Senhor, o nosso intelecto também, e possamos então ser, como a Tua Palavra diz em 2 Coríntios, no último versículo, aqueles que têm a mente de Cristo, que essa mentalidade, que essa capacidade espiritual de enxergar as coisas e discernir as coisas espirituais, seja sobre cada irmão meu que está aqui, os que estão em casa, aqueles que vão ouvir essa live, que eles sejam ministrados pelo Senhor, a partir do escutar esse texto que eu li, Senhor, porque eu sei que é o Senhor que fala, porque a Tua Palavra é o próprio Cristo, e o Senhor está vivo, não está morto, o Senhor está muito presente conosco. Fica e abençoa as nossas vidas através dessa palavra, em nome de Jesus. Amém. Deus apareceu para Abraão e fez a proposta para ele. Então a gente fica pensando, bom, se Deus aparecer para mim e fazer uma promessa para mim, eu vou crer. Eu acredito que eu vou crer. Nossa, com certeza. Como diz os jovens, fechou, estou junto. Né? Mas engraçado que a gente fica pensando assim, mas e Deus não apareceu para mim? Eu não vejo Deus, eu não vi Deus. Olha, o nome de Yeshua HaMashiach é Emanuel, Deus conosco. Ele se manifestou de uma forma tão maravilhosa que ele ficou 3 anos comendo, bebendo, dormindo, dando risada, fazendo piada com eles. Você acha que Deus é mal-humorado? Não é, é só você ler Jó 38, 39, você vai ver ali, Deus falando, Jó, você era bem velhinho quando eu fiz as coisas, né, Jó? Você já sabia de tudo, então me diz, hein? Como é que eu fiz para o mar não passar dos limites lá? É tipo um sarcasmo até. Porque o Jó estava ali dentro de toda a sua justiça, dizendo, meu Deus, o que eu fiz para passar por isso? Né? E Deus fala, você vai entender. Ele quis se manifestar mais a ele. Tem manifestação maior do que o próprio Deus tabernacular conosco? E aí a questão é a seguinte, você pode estar nesse momento aqui totalmente alheio a uma realidade. Cristo está presente aqui, caminhando no nosso meio. Ele está presente aqui. Porque ele falou, onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei. É uma promessa dele. E falou ainda mais, estarei convosco até a consumação dos séculos. Porque eles ficaram pensando, o Senhor veio, foi tão bom, o Senhor fez todos esses milagres, ressuscitou, nós estamos vendo, nós estamos tocando no Senhor, mas e aí, nós vamos ficar sem a tua presença? Ele falou, não, esse que é aquele que habita entre vocês, estará em vocês. E além dele estar caminhando no nosso meio, ele está presente aqui em nós. E você entenda uma coisa, mas e quando eu falho, aí o Espírito Santo se afasta de mim? Não, ele nunca veio para você pelas tuas virtudes, ele veio por causa do sangue do Cordeiro. A presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo não está em você porque você tem alguma virtude, porque você faz alguma coisa. Nada que fizéssemos alcançaria isso, porque ele é santo, santo, santo. Nada de bom que fizéssemos. Às vezes nós fazemos algumas coisas boas, a nossa intenção é fazer mais, né? Mas não é essa a questão é o caminho novo, vivo, do sangue de Jesus que nos faz ter Deus em nós. E essa presença que estava lá é a mesma que está aqui. É só você se focar. E por que nós fazemos cultos? Por que nós fazemos reuniões? Porque a nossa mente ela se distrai com tantas coisas. O universo material é tão atraente, a lei da gravidade não joga para baixo, ela não joga para cima.
E a gente fica aqui preso a essa realidade, que é uma realidade caída. Não era para ser assim, era para ser um universo onde nós controlaríamos, dirigiríamos e faríamos coisas tremendas. Andar sobre as águas, tranquilo, voar, totalmente é possível. Deus disse, olha, para Adão, olha, eu fiz para você isso aqui. Cresça, se multiplique e domine tudo. É domínio nosso. O homem caiu, pecou, perdeu, deu nas mãos do diabo. Ele deu para o diabo, está lá, ele fala para Jesus, vai se prostrar, me adorar, eu vou dar tudo isso aqui para você. Porque me foi dado. Agora Cristo veio e despojou os principados, as potestades. Ele triunfou deles na cruz. Ele deu a nós o direito de sermos a imagem e semelhança de Deus, pela referência e substituição dele, não pela nossa capacidade. Até os últimos dias, até a tua morte, você vai depender da graça, do favor imerecido sobre a tua vida. Essa é a vontade de Deus para nós. É maravilhoso, é fantástico. Você começa a viajar na mente de Cristo, porque essa mente religiosa, essa mente do faça para que eu te abençoe, ela te limita a coisas materiais. Por isso que os homens têm voltado para né, quanto mais símbolos, melhor, porque eles visualizam, porque não conseguem visualizar. Agora, pela fé você enxerga o invisível, pela fé você enxerga aquilo que Deus tinha pretendido para nós, o que Ele pretende, o que Ele está fazendo agora. É pela fé, o Espírito Santo começa a falar com você. Não é por ver coisas, mas é pela fé. Ele fala aos teus ouvidos. Então, Deus apareceu para Abraão e fez a promessa. Cristo veio até você no dia em que a palavra chegou a você. E ele não, a palavra, a Bíblia, não são letras, não é escritura, é uma pessoa. O verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo, Cristo bendito, ele veio para se apresentar a você e contar para você uma coisa simples. O homem caiu, porque ele escolheu outro caminho. Deus providenciou um plano de resgate, de salvação, e através da morte do seu filho, que não foi uma coisa fácil, é impensável até o que ele fez. Agora você tem paz com Deus e direito a todas as coisas. Amém? Eu não precisava pregar mais, porque isso que Deus fez com Abraão, vocês leram o texto? Foi o que ele fez conosco em Cristo Jesus, só que agora numa aliança muito maior, de uma forma muito mais excelente, porque o sangue de bodes e ovelhas, ele cobriu o pecado de Israel por um ano inteiro, tudo que eles faziam estava pago, era o sacrifício anual. Agora o sangue do eterno Filho de Deus, da majestade divina, daquele que é maior do que todas as coisas, não vai cobrir o teu pecado eternamente? Não se preocupe mais com isso, não se preocupe mais em ser certo ou errado. Nossa, pastor, mas o senhor está falando isso na igreja? Sermão é para tratar as pessoas, colocar elas no caminho direito. Não, se você não se portar de uma forma que seja, né, vinculada ao amor ao próximo, ao amor a Deus, por amor, nenhuma restrição, nenhum mandamento, nenhuma lei vai fazer você cumprir, porque na verdade os homens são contrários à lei de Deus. E nós em Cristo, nós nos tornamos amigos de Deus. Abraão foi chamado amigo de Deus. E você veja, que nós encontramos algumas questões aqui. Eu quero fazer um sermão expositivo. Michel que gosta desses sermões expositivos bíblicos, né? A gente faz isso porque a gente quer dar aquele rigor, né, para o texto e para a revelação da palavra. E nós temos algumas coisas importantíssimas aqui nesse texto. A gente podia pegar e fazer um elencar de tópicos para você assim compreender, né, sistematizar na tua cabeça. Tem gente que não precisa, né? Falando o que eu falei aqui, já pronto, já pegou. Mas, como nós temos muitas mentes intelectuais, né, aqui no nosso meio, que gostam da explicação das coisas, você pode elencar tópicos aqui, no começo já do texto, ele vai começar com a palavra portanto. É uma conjunção explicativa, se não me engano, né? Eu não sou muito bom de português, mas está explicando. Portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão? Ele volta e fala assim, bom, Abraão é o maior ícone para vocês. E olha que Jesus disse, Abraão viu o meu dia e se regozijou. Eles falaram, mas você não tem nem 40 anos, como é que você viu Abraão? Você é doido, meu, esse cara é cheio de demônio. Eles falavam que ele era endemoniado, porque ele falava umas coisas loucas. Só que é eles que não enxergavam quem estava diante deles. Não enxergavam de jeito nenhum. Ele falou assim, olha, nosso pai Abraão, vamos falar dele então. Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tendo que se gloriar, mas nunca diante de Deus, porque nenhuma obra que ele faça vai ser maior do que a que Deus fez. Ele fez alguma coisa boa?
Eles achavam, mas é muito difícil uma pessoa pegar o seu próprio filho, levar no altar e ali querer, né? Ele levantou a adaga, o anjo tem que falar, para, Abraão. Mas ele fez isso porque ele tinha essa possibilidade em si de fazer, não, ele fez pela fé. Depois, lá na frente, o texto vai dizer que ele fez porque acreditava que das cinzas Deus podia levantar o seu filho de novo. Porque ele já tinha dado, numa circunstância que ele não podia ter filho. Certo? Então aí que está a fé de Abraão. O pessoal olha para a obra, olha para aquele momento em que ele vai lá e está fazendo aquele negócio de matar o seu filho. E quando Deus pediu, falou assim, ó, toma o teu filho, teu único filho, a quem tu amas. E ele estava fazendo aquilo pela fé. Ele caminhava pela fé. Bom, Deus falou que me dá um filho. Demorou 35 anos, ou 25 anos depois, né, 75, não, fez a promessa que eu tinha 65, 35 anos depois, eu já não tinha mais força nenhuma, minha mulher não podia de jeito nenhum ter filho, e ele me deu, nasceu um filho. Bom, tudo bem, difícil fazer isso, mas eu vou fazer porque ele pode ressuscitar das cinzas. Deus falou que vai fazer de mim uma grande nação. Então ele lembrou da promessa, lembrou das palavras. E aí Paulo está dizendo, olha, a obra dele não tem glória diante de Deus, de jeito nenhum. Ele vai explicar por quê. Aí ele diz assim, porque a Bíblia diz, porque as Escrituras dizem, creu em Deus, Abraão, e isso lhe foi acreditado como justiça. É a moeda do céu. Aqui um outro tópico. Qual que é vamos falar em termos monetários, né? Que a gente está nesse mundo, vivemos na pós-modernidade, no capitalismo financeiro. Está ligado nisso? É esse o tempo que nós vivemos. Então ele falou assim, olha, a moeda do céu não é ações, não são obras, não são penitências, não são rituais, não são atitudes, né, que sejam, vamos dizer assim, atitudes dignas ou éticas. Na verdade, nós não podemos viver, não tem como, no pacto social que a gente vive, você não pode sair da linha, senão você vai preso. Você vai pagar pelo que você fez e até pelo que você não fez. Porque se alguém quiser te acusar de alguma coisa, pode ter um processo em que você tem que se defender, precisa de defesa. Então as ações éticas nossas, eu não bebo, não fumo, não mato, não roubo, não adultero, eu não passo por cima de gatinhos na rua, eu não faço coisas erradas. Isso aí você tem que fazer porque é o certo fazer. Nós vivemos em independência nesse mundo, um com o outro. O cara que trai a sua mulher, ele acha que ele vai ficar impune, vai chegar uma hora que vai ser pego, acabou com a casa dele, com a família dele. Não precisa nem da lei para isso, porque adultério já não é mais um motivo de divórcio, nem divórcio, não é mais do jeito que era. Foi mudado, tudo. Quanto mais leis nós criamos, mais o homem é rebelde, mas ele sabe que se ele passar por cima das regras, ele tem consequências. Então a questão não é essa. Mas ele eleva daí a coisa, e ele coloca, olha, o negócio é o seguinte, a moeda do céu não são ações, mas fé. E essa fé vai moldar as tuas ações. Aí é que está o detalhe. Que a gente se preocupa assim, bom, mas eu vou viver de maneira displicente, sem nenhum... Não, você já é uma pessoa que tem que viver de forma correta. Você já vive. Só que você vive se culpando, se martirizando. A maior parte das pessoas o tempo todo estão acusando e se sentindo acusadas. E vivemos esse clima horrível, né, onde nunca ninguém fica melhor. Na maior parte das vezes a pessoa chuta o balde e vai fazer coisas que nunca fez, piores, né, do que outros que já falam, não, isso não vai levar a nada. Porque a rebelião vem a partir da pressão sobre o nosso ser, se a gente quiser viver para Deus ou para a sociedade de uma forma que nós sejamos os responsáveis. Você tem que assumir a tua responsabilidade. Nós temos um Deus que ele vai explicar no próximo versículo. Ele justifica o que erra. E ele diz assim, o salário que uma pessoa recebe numa empresa, ou trabalhando, nesse caso aqui para alguém lá, esse salário, ele é o quê? Ele é um presente? Não, o cara tem uma dívida com você. Você trabalhou para ele, tem que te pagar. Aí, ele vai dizer assim, todavia, aquele que não trabalha, certo? Todavia, aquele que não trabalha, mas crê no Deus que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça.
Há uma frase do pastor Joseph Prince que a gente ouve bastante, que diz assim, que Jesus nunca chamou o Pai de Deus. Toda a vida Pai, sempre nas orações era Pai. Mas na cruz, o pastor Michel pregou esses dias os 7 brados da cruz, ele disse, Deus meu, por que me desamparaste? Para que nós possamos dizer, meu Pai, por que o Senhor me abençoa se eu não mereço? Você pegou? Olha a mudança. É a primeira vez que ele chama o Pai de Deus, para que nós possamos chamá-lo de Pai. Porque recebemos o Espírito de adoção, recebemos o Espírito Santo pelo que ele fez, e aí nós podemos dizer, Paizinho querido, ou Abba Pai. Até esse tempo, os judeus, ou os fariseus, os grandes mestres da lei, eles oravam assim, né? Eles oravam bem, de forma formal. Ó Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Deus infinito, Deus maravilhoso. Tem gente que ora assim, né? E fala de Deus. Agora, você falar, Paizinho querido, é para quem tem essa proximidade, tem essa intimidade. E essas coisas que Jesus fez por nós, ele está mencionando aqui que foi por causa do que Jesus fez e por causa de quem Deus é. Deus se revela a nós, se revelou a nós, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, na pessoa de Jesus. Você já entendeu isso? Ah, eu queria conhecer Deus. Eu queria ver Deus. Como é bom quando você mergulha naquelas questões espirituais que você vai em oração, você está em busca e tem gente que vai para um lugar, vai para outro, vai para um monte, vai para Jerusalém para buscar Deus, né? E essa é a atitude do Velho Testamento. Tinha um templo lá em Jerusalém que eles diziam que Deus morava lá. Talvez eles achassem que Deus estava aprisionado lá. E a mulher samaritana veio para Jesus e falou, poxa Senhor, fala aí para mim, o Senhor Rabino, é aqui em Jerusalém que tem que adorar, em Jerusalém que tem que adorar, ou é no monte que os nossos pais falaram? Ele falou, olha mulher, vem a hora, e na verdade já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não é nem Jerusalém, nem nesse monte, porque Deus é espírito, e importa que os que adorem a Ele, o adorem em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. O que é em espírito? É pela fé. É quando você mergulha no mundo invisível. Em espírito não é você estar orando em línguas, você está tendo visões, revelações, etc. Eu vou alcançar esse ponto através de ir até esses lugares, de me penitenciar, de eu não comer isso, não comer aquilo, eu fazer algum tipo de ritual para que Deus se apresente em mim. Não. Ele nunca faria isso. Né? Por quê? Porque o homem, toda carne, é condenada diante de Deus se depender de si mesmo. Mas nós somos justificados pela fé por causa do que Cristo fez. E aí a presença dele, ela habita em você e te dá esse espírito de fé. É esse espírito de fé que você está vendo aqui, ele tentando passar para eles. Vocês estão ligados a rituais. Não coma isso, não coma aquilo. Esse dia é o dia de festa, aquele dia é o dia de lua, tem a festa tal, tem o sábado, tem não sei o quê. Vocês estão ligados a essas obras. Isso é tudo sombra, tudo símbolo do que Cristo é. E eu quero um dia passar para os irmãos aqui as simbologias que tem no Velho Testamento, ou na lei de Deus. Cada coisa do tabernáculo representava Cristo. Por exemplo, você tem a menorá que tem 7 luzes. Todas as 6 apontam para a luz do meio, que é exatamente simbolizado por Cristo. Cristo é aquele que está no meio de todas as coisas. Dele, por ele, para ele, são todas as coisas. É um símbolo, mas eles se apegaram ao método e o fim em si foi roubado deles. O fim em si se perdeu porque eles se tornaram justos aos seus próprios olhos. Bom, já paguei. Sabe quando o pessoal coloca agora aí no Insta, né? Meu irmão estava falando que chegou um cara na academia dele. Meu irmão está comigo uns dias aí. 5 para as 10, ele fecha a academia às 10, né? Daí o cara falou assim, ele falou, mas você vai fazer 5 minutos de treino? Não, fica tranquilo. 5 minutos eu resolvo. Ele entrou lá, foi no banheiro, molhou a cabeça, molhou o ombro, o peito, né? E fez uma selfie, escreveu, tá pago. Não fez nada. Né? Não fez nada de exercício. Então, sabe, quando você coloca, você vai e você faz uma
uma falsa adoração, você faz, sei lá, um momento de meditação matinal, você podia até colocar, você lendo a Bíblia ali no começo do dia, escrever embaixo, está pago. Né? Já fiz a minha parte. Agora Deus, Senhor, que faça a sua. E não, em espírito e em verdade, você viveu assim, uma ligação com Ele constante, o tempo todo. Que nós classificamos, se eu estiver em casa, comendo um churrasco, tomando uma cerveja, bebendo um vinho, Deus não está aqui. Né? Se Deus está, Ele está me olhando com olhar de acusação. Filho, então, agora você está aí, né, nesse momento teu aí, não estou com você não, viu? Você está por conta própria. Se vira, se o capeta vier, ele vai te pegar. Se a maldição vier, ela vai te alcançar. E daí nós estamos dependendo de quem? Dele ou de nós? Não, estamos dependendo de nós nessa ideia. O fato é que às vezes, sabe, até Deus permite que a gente caia para que a gente entenda que a gente é nada sem Ele. Para que daí você encontre a graça maravilhosa. Tiago traduziu isso num versículo. Deus dá graça aos humildes e resiste aos soberbos. A religião pode fazer com que nós sejamos soberbos. Eles estavam soberbos e ele está dizendo assim, olha, não é por causa de vocês. É por causa de Cristo. Mas se vocês querem se espelhar por Abraão, então vamos entrar na aliança abraâmica da graça. Ele era um cara agraciado por Deus. Ele foi um homem agraciado por Deus. E Deus fez grande promessa para ele. Depois nós lemos esse verso aqui no 13, né? Que eu quero que você leia de novo comigo agora. Olha a promessa que Deus fez para ele. Não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo. Herdeiro do mundo. E ele vai dizer que essa herança é para todos os que vivem nesse espírito de fé, agora na fé no sangue de Cristo e não nas suas próprias obras. Irmãos, nós deveríamos estar fazendo muito mais pelo reino, nós deveríamos estar em outras posições, entendeu? Porque tem duas formas da pessoa se tornar importante nesse mundo, e grande, e rico, e muito próspero. Uma é fazendo aliança com o sistema que corre nesse mundo, e você entrar no jogo. E nesse jogo sempre tem alguma falcatrua, o prejudicar alguém, o passar por cima de alguém, o aceitar suborno, fazer parte de uma concorrência de licitação que daí favorece você, e você ganha, né, o dinheiro do governo, onde tem mais dinheiro. Né? Agora, outra forma é você crer em Deus, que faz o homem prosperar também. Faz o homem prosperar para ser bênção na vida da sua família, na vida daqueles que precisam, na igreja, na obra missionária. Tem duas formas. Satanás falou para Jesus, se você me adorar, eu vou te dar tudo isso aqui, todos esses reinos. Porque me foi dado. O homem fez aliança com ele. O homem fez aliança com Satanás lá no Éden e vem fazendo até hoje. Mas nós temos aliança com aquele que é maior do que aquele que está no mundo. Olha que coisa maravilhosa. Ele falou, foi pela fé que ele creu que ele seria herdeiro do mundo. Foi pela fé que ele creu que as famílias seriam abençoadas em toda a terra. E Abraão, ele reverbera até hoje. No tempo de Jesus, eles ainda tinham aquele ícone, um referencial. O cara foi rico, o cara foi próspero, o cara foi pai de milhões. Porque quando eles saíram do Egito, tinha 2,5 milhões de pessoas. 2,5 milhões de pessoas tinham. De 70, virou 2,5 milhões. Eles multiplicaram que nem coelho. Ao ponto de Faraó ficar com medo deles. E aí eles são levados para uma terra, e Deus fala para eles, vocês vão entrar numa terra. Olha o que Deus diz. Primeiro que quando eles saem do Egito, as promessas se cumprindo. Ele falou assim, vocês vão falar para os egípcios dar ouro, prata, joias para vocês. Roupa, fala para eles dar. E eles moravam perto dos egípcios. E por causa da última praga, a praga da morte dos primogênitos, eles queriam que eles saíssem logo, porque eles estavam naquela guerra. Abraão não quer, o Moisés falando para ele, deixa o meu povo. Deus manda dizer para você, deixa o meu povo ir adorar. E ele falava, vai, daí dizia não. No último, morreram os primogênitos, a esperança da continuidade deles. E aí quando eles chegaram, os egípcios falaram assim, vamos lá,
traz para mim aqui o ouro que você tem na tua casa, a prata que você tem na tua casa, porque afinal de contas trabalharam 430 anos, né? Era 13º, férias, seguro-desemprego, era seguro de tudo que eles estavam devendo para eles. E Deus falou, vocês vão dizer e eles vão dar. E eles deram tudo que tinham, eles saíram cheio de riqueza do Egito. Cheio de riqueza. Ao ponto de quando Moisés foi fazer algumas obras lá, que Deus pediu para ele fazer, né, de ouro, de prata, eles trouxeram, Abraão falou assim, olha, Moisés disse assim, chega, não trago mais, não precisa, já deu a cota. Eles tinham muito. Né, o pessoal pensa que o judeu enriqueceu na Alemanha, não, Deus fez eles ricos desde o primeiro momento em que Abraão aceitou e quis andar com Deus pela fé. E a gente fala de riquezas, né? A gente acha assim, nessa direção franciscana, nessa mentalidade que nós não podemos ter, nós não podemos servir ao dinheiro, mas nós podemos colocar o dinheiro para servir a gente. Amém? Nós podemos, porque Deus não tem filho pobre, miserável, mendigo. Ah, mas Deus é pai dos pobres e juiz das viúvas. Porque o mundo é injusto. Ele vai lá e socorre mesmo. Mas era para nós fazermos o que é certo, ajudar quem necessita. Não há de infinito, mas levando Deus à pessoa, ela com certeza ela vai entrar no outro patamar de mentalidade. E vai com certeza ter sabedoria. E tudo que a gente vê acontecer até hoje, lá naquele pedacinho de deserto do povo de Israel. E no mundo inteiro onde eles estão. É difícil se encontrar um judeu mendigo. Eu fui moço, agora sou velho, e eu nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua descendência. Porque estão debaixo de uma promessa, estão debaixo de uma aliança. E essa aliança é pela fé. Quando veio a lei, eles mudaram o entendimento deles e pararam de depender de Deus. E se você estudar a saída do Egito, que eu falei agora, até chegar no Sinai, você vai ver que ninguém morreu. Eles murmuraram, eles praguejaram, queriam matar o Moisés, mas nenhum deles foi morto. Quando eles murmuravam, eles trouxeram para ser sepultado aqui nesse mar. Não, Deus abriu o mar vermelho. Cadê a água, Moisés? A gente quer água. Deus deu água. Queremos pão, se trouxe para morrer aqui de fome. Queremos carne, queremos pão, depois carne. Estamos enjoados desse pão. E Deus sempre foi abastecendo porque eles estavam debaixo da aliança abraâmica da graça. A partir do Sinai as coisas mudam. E quando Jesus chega, ele restabelece a aliança abraâmica, agora de uma maneira mais excelente, né? Porque é o seu sangue que é dado por nós. Nós estamos debaixo dessa aliança, em que você não se esforça, você descansa. Você já aprendeu a fazer isso? Eu estou tentando, porque foram muitos anos me esforçando, me vigiando, me policiando, né? Olhando para os lados, ou desviando o olhar. Não, você descansa. Descansa porque Ele é a tua justiça. E não tenha medo, mas isso vai me fazer displicente. Não vai. Não vai, porque você tem um espírito vivificado. Você não é a tua vontade carnal. Você não é o teu corpo. Você não é a tua intelectualidade. Você é um espírito vivificado. E Paulo diz assim, andem em espírito e vocês não vão satisfazer as concupiscências da carne. O que é andar em espírito? É andar pela fé. Eu creio que eu estou justificado em Cristo Jesus. Amém? Essa aliança abraâmica, ela é uma aliança que nós perdemos de vista. E ele está tentando resgatar aqui, e explicar para esses judeus. A partir do verso 9, ele fala o seguinte, né? Quando ele diz assim, olha, se você crê, vai ser acreditado para você como justiça. O 7 fala, como são felizes. Como é o sermão de Mateus 5? As bem-aventuranças, certo? Certo? Não está lá? Bem-aventurados são os pacificadores, porque eles darão a terra. Bem-aventurados os pobres de espírito, que reconhece a sua situação. E a palavra bem-aventurado lá no original é felizes. Olha o que Davi tinha na ideia dos felizes. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribuiu culpa. Amém? Sabe como é que nós entendemos isso nos últimos,
deve ser uns 400 anos já, que as culpas são perdoadas até você aceitar Jesus. Dali para frente, você não pode errar mais. Se você errar, você vai ter que fazer muita força para Deus te perdoar. Isso se reflete na nossa oração. A gente está orando, está pedindo para Deus uma bênção, daí a gente tem aquela ideia de que nós, através da oração, nós vamos conquistar as coisas, mas Deus sempre vai revisar o nosso coração, para ver como é que está. Certo? Isso é da velha aliança. E aí a gente tem uma imagem assim, que Deus olha e fala, ora mais um pouquinho, filho. Se esforça um pouco mais, tá? Eu não estou vendo sinceridade em você. Ainda tem, né, algumas coisas na tua vida que você fala uma coisa e faz outra. Então, eu não vou te abençoar até você realmente se purificar totalmente, desistir dessa ideia doida sua, se tornar uma pessoa mais aceitável, mais agradável, mais perfeita. Aí eu vou te ouvir. É essa a ideia que nós temos. Isso não é da nova aliança. Isso é da velha aliança. Se for estudar bem, nem da velha aliança é. Na nova aliança, Deus te abençoa por quem Cristo é, não é pelo que você é. É fé nisso. Você pode crer nisso? Você que está em casa pode crer que Deus vai te abençoar quando você dobra os teus joelhos, você eleva teu pensamento em oração. Se você só crer no que Cristo fez, porque é em nome dele aí que as coisas acontecem. Não tem nada a ver com você, não tem nada a ver com você. Essa é a fé da nova aliança. Felizes são aqueles que creem nisso, porque ele vai dizer assim, destina essa felicidade apenas aos circuncisos, ou também aos incircuncisos, quem não é judeu. Já dissemos que no caso de Abraão, a fé lhe foi acreditada como justiça. Sobre quais circunstâncias? Aí ele vai dizer, antes ou depois da circuncisão? Foi antes, ele creu antes e depois teve a obra. Nós queremos fazer a obra para crer. E a igreja está cheia desses rituais. Venha para Jesus, tem que crer em Jesus, levantar a mão e aqui na frente dizer que eu recebo Jesus como Senhor e Salvador, repetir a oração com o pastor, entrar na classe dos que vão se batizar, ficar 9 meses para se batizar, aí se batiza, né? Aí você pode tomar a primeira vez a ceia, aí depois disso você começa a receber estudos, ou vai para um encontro com Deus, e lá eles fazem uma purificação de lava-jato em você, espírito, alma e corpo, aí você se torna uma pessoa mais capaz de ser um líder na igreja, e você vai ser um líder que tem que dar frutos. Se você não der fruto, não serve. Você tem que ganhar almas, e você fica naquela, e não desfruta da bênção, da graça em momento algum. Só fica falando para os outros daquilo que tem que ser feito, mas não funciona nem na sua vida, como vai funcionar na vida dos outros. Porque são obras. Não é pela fé, a fé vai ficando cada vez para trás. Você vai fazendo, perde de vista a fé. E às vezes você, que nunca entrou numa igreja, a pessoa que não sabe quase nada de Deus, não se preocupa tanto com isso, porque acha muito confuso. Essa pessoa faz uma oração e ela é atendida por Deus, porque ela crê em Deus e não na capacidade dela. E muitas vezes a oração é assim, Deus, eu sei que minha fé é pequena, mas o Senhor é grande, abre essa porta para mim, e a pessoa recebe. Porque ela não depende dela, ela depende do Deus a quem ela está orando. É louco isso, né? Você fala assim, poxa, mas então eu aprendi tudo errado a vida inteira. Irmãos, eu estou convencido cada vez mais que o Satanás, sabe, da religião, ele entrou e perverteu nosso acesso às bênçãos de Deus. Veja, nós precisamos de bênçãos espirituais, já temos. Emocionais, é só você se entregar ao amor de Deus. E as bênçãos materiais? Em Abraão, e no que aconteceu com ele, está acontecendo até hoje, você vê o tanto que Deus o abençoou. E tudo isso pela fé. Amém? Ele vai explicar então que nós que somos gentios estamos também, né, debaixo da mesma bênção. E daí esse texto que eu vou parar aqui no verso 13, porque já avançou o horário, não foi mediante a lei que Abraão e sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Porque é uma forma dele explicar para eles, né? Pois se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor. Porque estão dependendo das obras. Ele é uma declaração enfática dele. Porque se os que vivem
né, os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor. E a promessa é inútil. Olha que coisa. A gente quer receber as promessas de Deus, mas fundamentado na nossa bondade, na nossa fidelidade, naquilo que nós podemos ser e fazer. Em vez de nós entendermos a bondade e a misericórdia de Deus, que Davi orou dizendo: a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, todos os dias. É graça sobre graça, graça sobre graça. Porque a lei produz a ira, e onde não há lei, não há transgressão. Portanto, a promessa vem pela fé. Por que ele fala onde não há lei, não há transgressão? Porque o tempo da lei passou. E se o tempo da lei passou, os pecados foram pagos, não tem mais transgressão. Quando é que você vai aceitar isso, receber isso de verdade, desfrutar disso, descansar? Você se esforça o tempo todo, se esforça. Descansa na promessa pela fé. A promessa vem pela fé para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós. Amém? Depois nós vamos terminar isso aqui, mas eu acho que você já entendeu, né? E você que está em casa, já entendeu, ou pode entender mais. Você vai pensar, sentar, meditar nesse texto, e você vai desfrutar disso. Tem promessas para aqueles que creem. Crer só. Viver em espírito é crer. Ah, pastor, mas e daí? Como é que fica a minha vida? Eu vou receber de qualquer jeito? Esse qualquer jeito que nós falamos, a gente já remete para pontos doutrinários. Para o faça e não faça, pode e não pode. Quem determina o que pode e não pode é Deus. E Ele já falou pela boca dos seus profetas da nova aliança: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Mas se eu pequei hoje, pastor, você vai ter consequências do teu pecado. Se você fizer alguma coisa que agride a sociedade, a você, aos teus próximos, mas diante de Deus você está absolvido. O veredito de Deus para você é inocente. É complicado, pastor, por isso que é pela fé, não é pela lógica. O veredito de Deus para você todos os dias é inocente, por causa do que Cristo fez, que foi culpado no teu lugar. E aí você pode ser recebido por aquele que é o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que tem todo o poder para fazer o que Ele quiser. Ele te recebe como filho querido, porque Ele considera você inocente. Fala essa palavra inocente. Sabe o que se divulgou no nosso meio? Sabe, ninguém é inocente não, pastor. Perante nós, uns aos outros, nós podemos usar isso, mas diante de Deus, nós somos inocentes, porque alguém se tornou culpado no nosso lugar. Eu gosto dessas colocações, sabe, porque faz a gente entender. Eu sou inocente, não pelo que eu faço ou não faço, mas porque alguém se tornou culpado no meu lugar. Ou eu creio nisso, ou eu não creio. Se você crê, você vai desativar, você vai desatar as cadeias, as correntes. E nós vamos crescer cada vez mais nisso. Fica tranquilo, não precisa você se preocupar também. Ah, mas por que eu não consigo crer nisso? Fica tranquilo. Deixa que a graça vai te envolvendo, deixa que esse amor vai te envolvendo e vai acontecer naturalmente. Como a Bruna cantou hoje: é meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado porque o Senhor nos remete a tantos anos atrás, quando essas explicações foram dadas. E nós também podemos, Senhor, relatar, testemunhar, como o próprio Paulo está fazendo aqui, do que ele entendeu, porque o Senhor é vivo e o Senhor nos faz entender hoje. Se não houvesse mais Bíblia na terra, o teu Espírito que habita em nós escreveu no nosso coração as tuas palavras, e a tua presença é a própria palavra. Isso faz com que nós tenhamos condições de saber, de entender e de viver de uma forma que nós somos cada vez mais abençoados. Senhor, há tantas áreas da nossa vida que estão travadas porque nós não vivemos pela fé. Que
nessa manhã, cada um daqueles que estão aqui, dos que vão ouvir essa mensagem, dos que estão ouvindo, eles possam ter, Senhor, esse presente da fé no seu coração, ou lembrar que o Senhor já derramou fé e eles podem, Senhor, transitar para outra dimensão, que é essa dimensão do crer, do viver em espírito e deixar o Senhor agir, Senhor, cada vez mais em nós, através de nós, para a honra e glória do Teu nome. Seja, Senhor, em casa, nos problemas familiares, seja no trabalho, seja, Senhor, nos empreendimentos, seja, ó Deus, naquilo que o Teu Filho faz, está buscando ter êxito, ter vitória, que tudo seja alcançado pela fé, Senhor. Vamos descansar em Ti, que o Senhor sempre fará o melhor pelas nossas vidas. Nós tenhamos assim esta fé, essa certeza. E como são felizes, Senhor, aqueles que têm os seus pecados perdoados, as suas transgressões perdoadas e vivem nessa fé de Abraão. É a minha oração, Senhor, agradecido por tudo em nome de Jesus. Amém? Você recebe, diga amém. Vamos ceiar? Por que nós ceiamos todos os domingos? Para lembrarmos que é por causa dele e não por alguma obra que nós houvéssemos feito. Glória a Deus. Dá uma olhadinha aí em Gênesis capítulo 14, 2 textos para frente. 2 capítulos para frente, a partir do verso 17, diz assim: voltando Abraão da vitória sobre Quedorlaomer e sobre os reis que a ele se haviam aliado, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Sabé, isto é, no vale do rei. Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. O rei de Sodoma disse a Abraão: dê-me as pessoas e pode ficar com os bens. Mas Abraão respondeu ao rei de Sodoma: de mãos levantadas ao Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, juro que não aceitarei nada do que lhe pertence, nem mesmo um cordão ou uma correia de sandália, para que você jamais venha dizer: eu enriqueci Abraão. Nada aceitarei, a não ser que os meus servos comeram, a porção que pertence a neles, qual manre os que me acompanharam, que eles recebam a sua porção. Olha só que tremendo esse momento aqui. O Melquisedeque, segundo o qual Jesus é o sacerdote, segundo essa ordem, não é a segunda ordem de Levi, ele trouxe pão e vinho para ele. E ali ele entregou o dízimo de tudo que ele tinha. E esse rei de Sodoma falou assim: pode pegar, me dá só as pessoas, pegue todas as riquezas. Ele falou: não. Você não vai dizer que você me enriqueceu. Quem vai me enriquecer é Deus. Amém? E ele se baseou nessa palavra que o sacerdote aqui, Melquisedeque, falou: bendito seja Abraão. Amém? Essa é a palavra que está para você. Na lei não tem a palavra bendito seja. Tem bendito seja se. Tá? Você vai ser abençoado se. Na lei da graça, né, ou debaixo da graça, você é abençoado justamente pela promessa que nós já recebemos. Isso foi feito através do sangue de Cristo, através do corpo de Cristo. E nós ceiamos aqui todos os domingos justamente para lembrar que nós estamos nele e ele está em nós. Amém? Vamos receber os elementos. Vocês recebem assentados. Vocês que estão em casa, se quiser fazer também esse momento de ceia, os irmãos podem fazer. Oram com a gente aqui. O pastor Michel vai orar, consagrando os elementos. E a Bruna pode cantar já, Bruna. E lembre que a ceia é para quem não merece, tá? Chega o momento
nós consagramos agora esses elementos em nome de Jesus, Deus. Nós queremos fazer a separação desses elementos, Deus, para celebrar esse fato que o Senhor nos salvou, o Senhor nos, meu Pai, colocou numa nova aliança, Deus, uma aliança em que nós somos herdeiros, Deus, nós somos filhos. Nós, Deus, podemos falar contigo, meu Pai, como filhos, Deus. Nós temos esse direito por causa do que o Senhor fez e realizou, meu Deus. Agora nós queremos desfrutar desse momento, desfrutar desse direito, Deus. Senhor, nós celebramos, meu Pai, e temos esse momento de comunhão junto contigo em espírito, Deus. Nós estamos aqui ceando, Deus, nos lembrando e nos alegrando, Deus, nos alegrando. Isso é motivo de festa, Deus, é motivo, Deus, de nos trazer à mente novamente a alegria da Tua salvação, Senhor. Senhor, como é bom, Deus. Nós Te adoramos, nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Pode participar com alegria, sentado, depois de joelhos, se faz sua oração, agradecendo por você fazer parte dessa aliança. Escrevi a minha história de perdão, mas ele vai, e o inferno estremece cada passo que dá. Todo o céu está em pé só pra esperar. Ele vai cumprir agora a sua missão, selando a morte lá na cruz. Mas ele vai e enfrenta a minha cruz, sofrendo por mim. Cada gota do seu sangue carmesim, escrevi a minha história de perdão. Mas ele vai e o inferno estremece cada passo que dá. Todo o céu está em pé só pra esperar. Ele vai cumprir agora a sua missão, selando a morte lá na cruz. Amém, glória a Deus. Esse momento de se prostrar, né, que nós dobramos nossos joelhos, depois de nós cearmos, nós estamos fazendo algo profético, que é de agradecimento, também cumprindo aquela parte que diz: todo joelho se dobrará diante dele, toda boca confessará que o Senhor é Deus, que o nosso Deus é Senhor. Agradecer a presença da Camila. Obrigado pela sua presença conosco hoje aqui. Seja sempre bem-vinda. Que Deus te abençoe. Namorado do Henrique. Ela está sendo abençoada, Henrique. Pela graça. Ela é graça de Deus na tua vida. Vamos ficar em pé, vamos orar. Agradecidos. Aqui estão em casas também. Nós queremos agradecer os que estão e os que virão assistir essa live. Nós estamos transmitindo para poder alcançar, para poder também levar a palavra. É interessante que você compartilhe, que você, né, divida com outras pessoas. Tem gente que fala: pastor, eu não tenho mais Face, só tenho Instagram. Então faz um Face só para transmitir as lives, que a gente está conseguindo fazer nessa plataforma, que é mais de 1 hora, né? A gente pode fazer. E aí você compartilha com vizinhos, parentes, amigos, pessoas que você quer alcançar de alguma forma. Na nossa imperfeição, Deus vai alcançar, porque nós sabemos que estamos levando a mensagem do Evangelho, o Evangelho verdadeiro para as pessoas. Faça assim com as tuas mãos. O Senhor já tem te abençoado, amém? Já tem colocado nas tuas mãos capacidades, dons, mas nós fazemos como o salmista. Ele disse: Senhor, adestra minhas mãos para a guerra, meus dedos para a batalha, e abençoe a obra das minhas mãos. Nós declaramos isso sobre os teus filhos agora, Senhor, que tudo que eles colocarem à mão seja próspero, que as portas se abram pela fé, não pela justiça própria, mas pela fé, que o Senhor vá adiante e venha, Senhor, trazer nas mãos dos teus filhos as dádivas,
as bênçãos, o favor imerecido, as riquezas que o Senhor tem preparado para nós, Senhor, e que nós possamos também estender as mãos para abençoar aqueles que necessitam. Derrama saúde, derrama sobre cada um de nós a tua paz maravilhosa, possamos sempre ser guiados por ela. Temos uma semana, Senhor, de alegria, uma semana de paz, uma semana de saúde, de proteção. Que o Senhor esteja com cada um e abençoe cada um pela sua presença poderosa, graciosa e maravilhosa. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão, as consolações do Espírito Santo estejam com você todos os dias e para sempre. E você que espera com alegria a vinda de Jesus, diga: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vai em paz, Deus abençoe, faz assim para os irmãos. Deus abençoe os irmãos que estão em casa. Ainda tem cafezinho. Se o almoço for sair tarde na sua casa, você pode tomar um cafezinho, tem queijo, tem pão, né? Glória a Deus. Vão em paz, Deus os abençoe.